Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui para mais um culto de estudo bíblico, estudo da palavra, e queria contar aí com a ajuda dos irmãos. Nós estamos fazendo um teste aqui em uma nova plataforma, tanto que os irmãos viram que eu consegui colocar algumas imagens, não consegui colocar todas que eu queria, porque eu estou aprendendo ainda a usar o dispositivo, mas se os irmãos tiverem alguma observação com relação à qualidade da imagem, do som, queria que os irmãos compartilhassem aí, enquanto os outros estão entrando, queria que os irmãos compartilhassem aí no bate-papo aí, né, do vídeo, se os irmãos estão me escutando bem. Pessoal do Facebook aqui também, do YouTube também, queria contar aí com a presença de vocês, saber se vocês estão me escutando bem. Estou tentando aqui configurar, ainda estou um pouco... agora sim, consegui localizar. Pessoal, a paz do Senhor, irmã Sônia, irmã Cleusa Tavares, boa noite. Compartilhem comigo, por favor, se vocês estão me ouvindo e me vendo de uma maneira adequada, aí, se os irmãos estão conseguindo me ouvir e me ver bem, tá bom? Queria esse retorno dos irmãos aí para eu saber se os irmãos estão me escutando bem. A gente está fazendo um teste numa plataforma que os irmãos vão ver que a gente acrescentou algumas coisas novas. E aí eu queria... Que bom, obrigado, Luana, obrigado. Agora a gente sabe o seu nome de verdade, né? Ontem a gente chamou você de Lu o tempo todo. Os irmãos estão me vendo, escutando bem. Também o pessoal aí do YouTube, também, se quiser comentar alguma coisa, a gente vai estar observando. Não sei se eu vou conseguir observar tudo ao mesmo tempo, mas a gente vai tentar, tá bom? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. E a gente tem desenvolvido aí algumas novidades na tentativa de melhorar a qualidade dos serviços. Oi, irmão Juan, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Que bom. Obrigado aí pelo retorno de vocês. Boa noite a todos que estão entrando. Queria agradecer aí vocês de uma maneira especial por estarem dando retorno. Ontem eu fiquei muito feliz. A gente fez a nossa live de oração, né? A gente avisou um pouco em cima da hora, no mesmo dia. Os irmãos agora já sabem que nas terças-feiras a gente vai fazer essa live de oração. Mas eu fiquei feliz que, apesar de ter sido uma live assim decidida no mesmo dia, eu fiquei feliz demais de ver que os irmãos estão ali participando e que estão interagindo com a gente. Muito obrigado aí pela presença dos irmãos. Obrigado, irmã Jacinéia. Um beijo para a irmã. Saudade. Deus continue te abençoando aí. Estamos com saudade. Estou sem som no YouTube. Deixa eu ver se eu configuro aqui. Fazer um teste aí enquanto isso. A gente está com 20 pessoas no Facebook, no YouTube a gente está com 5. O pessoal do YouTube está sem som ou está todo mundo com som? Compartilha comigo aí se vocês estão me ouvindo também, pessoal do YouTube. Eu percebi uma perda de qualidade aqui no Facebook. Não sei se é a qualidade da internet. Boa noite, gente. Boa noite. Saudades de vocês. Estamos ansiosos aí para rever os irmãos pessoalmente, né? Faz uma falta gigantesca ver vocês, abraçar vocês. Queria compartilhar de todo o coração aí para os irmãos que a gente não está nem um pouco feliz assim, com a maneira como a gente tem feito e agido. Por causa dessas lives, a gente tem agido na live e por necessidade mesmo. Deixa eu ver aqui a questão do som interno, microfone, acho que agora vai.
Pronto, no YouTube, vamos ver se o YouTube melhorou, tá bom? Se vocês quiserem depois compartilhar. Agora foi, obrigado. Obrigado, Isabela. Compartilhar aí que você agora está escutando no YouTube. Bem, gente, tudo certo. Queria convidar vocês a gente orar juntos. Nossa live é de estudo bíblico e tem duração de 1 hora. Agora eu estou com o relógio aqui bem perto, os irmãos não precisam ficar me alertando quanto a hora. Mas de qualquer forma a gente vai estudar a palavra de Deus juntos e o Senhor vai falar ao nosso coração, vai tratar conosco a partir desse momento, a partir dessa hora. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos então começar, já uns 5 minutinhos aí atrasado por causa de problemas técnicos. A gente vai começar. Queria convidar você então a fechar os seus olhos para a gente falar com o Senhor. Querido Deus, amado Pai, é com alegria, Senhor, que nós estamos em Sua presença. E que bom saber, Senhor, que eu não estou sozinho, porque junto comigo, Senhor, os meus irmãos em Cristo, aqueles que o Senhor nos uniu através do sangue do Cordeiro, estamos, Senhor, no mesmo Espírito, na comunhão que temos um com os outros, Senhor, clamando a Ti, Senhor, por várias questões que ainda tocam e incomodam o nosso coração. Senhor, nessa hora eu quero Te pedir, Senhor, por cada irmão que está em sua casa ou no seu trabalho, tendo a oportunidade, Senhor, de ao vivo ou posteriormente, Senhor, estar junto conosco, estudando a Palavra de Deus. Eu quero Te agradecer pela vida de cada um deles, porque não estamos nos reunindo no templo, mas nós ainda somos a Igreja de Cristo, nós ainda somos o corpo do Senhor, e eu quero Te agradecer, Senhor, porque esses irmãos têm se dedicado, Senhor, de uma maneira especial nesses tempos, Senhor, de isolamento social. Esses irmãos têm se dedicado de uma maneira especial, Senhor, no bom testemunho, na oração pelo próximo, pelos nossos irmãos. Eu quero Te agradecer, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Deus, eu quero Te agradecer, Senhor, porque apesar de não estarmos juntos fisicamente, o Senhor tem permitido que a igreja continue forte, ajudando e pregando a palavra, abençoando aqueles que precisam, orando, Senhor, pelos necessitados. Eu Te agradeço, Senhor, porque esse isolamento social em nada diminuiu a Sua igreja, mas ao contrário, Senhor, cremos, estamos cada vez mais fortes na Sua presença. Senhor, se em alguns momentos nosso coração fica abatido, Senhor, por tudo que nós estamos vivendo, na maior parte do tempo, Ele é repleto da Sua glória, do Seu amor e da fé que o Senhor mesmo plantou em nosso coração, para entendermos, Senhor, que o Senhor é Deus que está no controle de todas as coisas, é Deus que sabe de todas as coisas e é Deus que é galardoador daqueles que o buscam. E nós estamos aqui Te buscando, a Sua igreja está clamando a Ti, a Sua igreja está intercedendo a Ti, porque nós cremos no Seu poder e nós cremos, Senhor, que sairemos, Senhor, de toda essa situação sem perder nenhum dos nossos, mas, Senhor, revigorados, com a nossa fé exercitada e aumentada na Sua presença. É isso que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente, antes do nosso estudo bíblico, boa noite, gente. Boa noite, pessoal que chegou aí enquanto eu estava orando e não vi aí os irmãos chegando. Graças a Deus pela vida dos irmãos. Queria lembrar aos irmãos aquilo que eu já tinha avisado. Agora eu não estou conseguindo ver os comentários do YouTube aqui. O que os irmãos estão comentando. Espera aí. Amém. Amém. Que bom. Então os irmãos estão presentes aí. No nosso YouTube a gente está com menos pessoas. Eu não sei se os irmãos do YouTube estão escutando bem. Quem está lá no YouTube, se esses irmãos estão lá, comenta aí se vocês estão escutando bem. A gente ainda está num processo aí provisório, tentando melhorar aí as circunstâncias da nossa live. Os irmãos vão ver que a gente já vai ter alguns acréscimos aqui naquilo que a gente programou e vai ser bem legal a gente conseguir ver algumas imagens aí na nossa live, para os irmãos não ficarem olhando esse rostinho bonitinho o tempo todo, né? Então eu providenciei algumas imagens, não consegui fazer tudo porque
Eu aprendi quase agora a colocar as benditas das imagens, mas no futuro a gente vai ter aí todas as imagens, todos os versículos bíblicos que a gente citar juntos, né? Os irmãos estão falando que o som está um em cima do outro, né? Eu não sei como é que eu vou consertar essa questão do som aqui no YouTube. Deixa eu tentar aqui mais uma vez, irmãos. Por favor, me aguardem para que a gente consiga melhorar aí a questão do som do áudio, né? Fonte de áudio, microfone, som interno. É que se eu coloco som interno, parece... Já sei, eu vou tentar levar esse celular um pouquinho mais para longe e aí o som vai melhorar com certeza. Eu só não vou conseguir ver os comentários dos irmãos. Me aguardem um minutinho. Bem, agora vai melhorar com certeza. O microfone está longe, então ele estava captando 2 áudios ao mesmo tempo e a gente pode começar então. Eu queria lembrar os irmãos então, diante de tudo aquilo que a gente já tinha falado no domingo, as nossas atividades de abril, que foram anunciadas com antecedência, estão suspensas. Então nós não teremos em abril o nosso passeio da família. Se você quiser, você já pode deixar aí anotado na sua agenda que esse passeio da família, que seria agora na Sexta-feira Santa, vai ser realizado no dia 7 de setembro. Então anota aí, por favor, na sua agenda. É feriado, cai num dia muito bom aí para a gente poder conversar, estarmos juntos. Então confirma aí, por favor, dia 7 de setembro será o dia do nosso passeio, tá bom? Então eu queria também convidar os irmãos para anotarem no caderninho dos irmãos que a nossa cantata, assim como a nossa peça de Natal, segunda vez que eu falo isso, a nossa peça de Páscoa, ela foi suspensa, porque a gente não tem aí a certeza de como nós estaremos no Natal, então eu queria lembrar os irmãos que a nossa peça está suspensa. A minha câmera aqui está mostrando um pouco embaçado, e eu não sei como eu vou consertar isso agora. Deixa eu ver aqui. Não vou saber olhar isso agora. Não vou. Daqui a pouco ela se ajusta e acerta. Tá bom? Então os irmãos estejam aí cientes de que a nossa cantata de Páscoa ela também foi suspensa, né? Cancelada, e o nosso passeio foi suspenso lá para setembro, foi adiado para setembro. Então eu queria que os irmãos colocassem isso aí no coração dos irmãos também. Queria, junto com os irmãos, ter a oportunidade da gente ouvir uma canção, e enquanto a gente ouve essa canção, eu vou colocar aqui algumas informações na tela, e essas informações elas são importantes, porque a gente tem dito, né, a nossa igreja, o templo está fechado, mas a nossa igreja continua com as nossas responsabilidades sociais, continua com as nossas necessidades financeiras. Então não me constrange falar para os membros da igreja que a gente ainda precisa que os irmãos sejam fiéis nos dízimos, nas ofertas, para que a gente possa assim cumprir com as nossas obrigações. Então eu queria contar com a presença dos irmãos aí no próximo domingo pela manhã, como normalmente a gente faz, a gente tem feito aí nas 2 últimas semanas, arrecadando os recursos, os alimentos para os necessitados, as ofertas voluntárias. Vocês vão poder estar aqui e trazer apenas a sua oferta. Toda essa estrutura fica montada do lado de fora, você não entra, não fica em lugares fechados, para que a gente possa aí manter a questão da segurança. Eu queria lembrar também aos irmãos que também está disponível para que os irmãos executem a transferência bancária. Então eu vou compartilhar com os irmãos aqui a conta bancária da igreja, que já tem sido divulgado aí nas redes sociais, no WhatsApp dos irmãos, mas aqueles que não são membros da igreja, que não têm acesso a essa informação, vão poder ter acesso agora então a essa informação, e aí você vai poder fazer essa transferência no Banco do Bradesco, agência 5552, conta corrente 127 953-0, CNPJ
está escrito. Enquanto a gente escuta uma canção e se prepara para iniciar o nosso estudo, você vai poder tomar nota aí dessas informações, tá bom? A canção não está saindo, né? Então já viu que as coisas não estão tão certo hoje como de costume, mas é um teste aqui novo desse aplicativo que coloca aí pra gente essas informações na tela. E como eu estou fazendo tudo sozinho aqui, fico fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas não vou conseguir não. Os irmãos podem tomar nota aí então, e assim que tomarem nota eu vou dar início ao nosso estudo de hoje. Pronto, estamos nos vendo novamente. Eu acho que essa transição de tela ajudou porque para mim ficou um pouquinho melhor aí a questão do vídeo, né? A câmera parece que se ajustou. Deve ter uma outra maneira de fazer isso, mas que eu ainda não descobri. Os irmãos perceberam, eu estou usando o laptop com uma webcam, não estou usando o celular está servindo para replicar para o YouTube. Como eu coloquei ele longe, eu estou na esperança do som ter melhorado para eles. Bem, os irmãos sabem que nós estamos em uma estrutura de estudo bíblico onde a gente tem se empenhado para trazer respostas para as questões relevantes bíblicas. E que questões relevantes são essas? As perguntas que nós temos em nosso coração, que às vezes aflige a nossa alma, a nossa curiosidade, a nossa mente, e nós estamos aí tentando responder essas perguntas. É claro que você pode fazer a sua pergunta no comentário aqui do Facebook, eu não estou vendo do YouTube, mas você pode fazer essa pergunta, mas a resposta vai ser uma resposta não tão preparada quanto a resposta que eu tenho aí das perguntas que já me foram feitas, né? Obrigado, Marcelene. Agora melhorou, né? Melhorou aí a transmissão. Obrigado. Nós temos um desejo no nosso coração de tentar responder aquelas questões que incomodam a gente, que tem afligido aí então nossa mente, nosso coração. E eu tenho percebido que nas últimas semanas, de uma maneira especial, as pessoas fizeram muitas perguntas no que diz respeito à situação que a gente está vivendo. Então os irmãos devem ter visto aí que a gente fez na quarta-feira retrasada um estudo sobre doenças, e essa live também está disponível na minha página no Facebook e no canal do YouTube. A gente fez uma live sobre tragédias, e nessas tragédias também a gente viu aí a questão da ação de Deus dentro dessas tragédias. E hoje, de uma maneira especial, a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre uma pergunta que me fizeram, que foi sobre alimentação, sobre comida. E é interessante a pergunta ter sido feita nesse período de quarentena, porque a gente tem visto com muita frequência pessoas dizendo, olha, eu tenho comido bastante nesse período de isolamento social, né? E eu até me coloco entre uma dessas pessoas, que a gente fica em casa e a ansiedade vai fazendo com que a gente coma, e muitas vezes a gente percebe que a gente comeu mais do que precisa, né? E eu creio que por isso também, por causa de toda essa situação que a gente está vivendo, essa pergunta ela foi levantada. Mas no fundo, a intenção da pergunta era ver se as regras do Velho Testamento se aplicam a nós. Vocês já devem ter se deparado no livro de Levítico, é muito comum você encontrar orientações aí alimentícias, uma dieta que foi orientada ao povo de Israel. E você vê eles seguindo essa dieta à risca, desde lá do Velho Testamento, no período que eles estavam no deserto, orientação, por exemplo, para que eles não consumissem os crustáceos, frutos do mar, carne de porco. Existe um texto que fala até de não misturar a carne com leite, né? O nosso querido estrogonofe aí, que eu particularmente amo muito.
A gente tem algumas orientações no livro de Levítico e a pergunta foi se essas regras ainda valem para nós hoje. Muito provavelmente preocupada de estar pecando sem saber, ou de estar comendo aquilo que não deve, a pessoa me fez essa pergunta. E eu vou acrescentar essa pergunta, não somente essas orientações, se essas orientações veterotestamentárias, elas ainda valem para o nosso contexto de hoje, mas eu vou aproveitar para acrescentar o que de fato se torna pecado se a gente fizer de uma maneira imprudente com relação à comida, se a gente agir de uma maneira imprudente. Então é muito importante isso, porque a gente já ouviu falar, e a gente já repetiu isso algumas vezes, de que o cristão tem uma boa ou má fama de ser muito comilão, né? Você já deve ter ouvido aquelas exclamações do tipo, crente não bebe, mas come pra caramba. Ou quando alguém quer falar que comeu muito, que come muito, a pessoa fala, comi igual uns 3 crentes. A gente vê umas piadas desse tipo, né? E a gente vai trazer algumas orientações quanto a isso também. A orientação da comida no Velho Testamento, tida lá em Levítico, ela é... Você está escutando 2 sons, irmão Marcelo, aqui no Facebook também. O som da minha voz está repetindo isso. Então, a gente já está tendo alguns irmãos participando ali no bate-papo, e eles estão achando que isso é regra exclusiva do Velho Testamento, né? Eu não vou citar os textos porque eles são textos conhecidos, mas eu vou citar os textos do Novo Testamento que nos dão uma nova visão. Uma grande preocupação que a gente tem com relação às regras do Velho Testamento, que servem ou não para o dia de hoje, é porque toda a regra do Velho Testamento que a gente ainda precisa seguir, ela é autorizada e ela é explicada por Cristo. E isso é um parâmetro bom para a gente seguir, para a gente conseguir entender o que Deus quer de nós hoje. Toda vez que uma regra do Velho Testamento ela ainda é necessária, ainda é usada, Cristo explica ela. Tanto que Cristo, e a gente pode usar isso num novo estudo, já que a gente já tratou disso no passado, Cristo dá uma outra visão a respeito, por exemplo, do sábado. Ele explica o sábado, que o sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado, ou seja, o homem tem a autoridade sobre o sábado para usar como descanso, como reverência, como adoração ao Senhor, e não o sábado como se fosse um senhor do homem, assim como não é o senhor do próprio Jesus, que explica a questão do sábado, mas um dia a gente trata melhor essa questão do sábado. E aí no Novo Testamento a gente tem a explicação bíblica com relação à questão dos alimentos. A gente consegue destacar no Velho Testamento uma nova avaliação dessa questão alimentícia. Isso vai ser muito importante para nós, para que a gente consiga aí, avaliar como é que a gente está fazendo com relação à comida. Tá? Infelizmente, alguns irmãos estão falando no YouTube não está muito bom, infelizmente. Durante a semana eu vou fazer outros testes aí para a gente ver se a gente consegue melhorar a qualidade do YouTube aí. E eu vou aproveitar a oportunidade também depois para subir esse vídeo aqui do Facebook lá no YouTube, para não deixar aquele vídeo lá do áudio que não está muito bom, né? Então vamos às aplicações no Novo Testamento com relação aos alimentos. A primeira que eu queria destacar para os irmãos, e aí eu vou começar a fazer os textos aqui, é de Atos capítulo 10. No livro de Atos capítulo 10, a gente vê nesses versos aí que eu destaquei para os irmãos, o texto bíblico que fala sobre uma experiência que Pedro viveu com Deus. Essa experiência ela tem um significado especial. Qual é esse significado? É mostrar para Pedro que os gentios eles também precisavam ser alcançados pela palavra. Num contexto geral, é para isso que esse texto serve. Ele serve porque os judeus eles achavam que os gentios eram impuros, os judeus achavam que os gentios eles não serviam para ter algum relacionamento com Deus, e aí Pedro vive essa experiência aí de Atos capítulo 10. O texto diz assim: no dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar.
Era cerca de meio-dia, e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase, ou seja, Pedro teve uma visão. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes, então subitamente o lençol foi recolhido ao céu. Olha que coisa interessante. Pedro está ali, um lençol de animais considerados animais impuros, animais que no Velho Testamento havia sido recomendado que não se comesse, e Deus agora está mandando Pedro comer para dizer para ele que ele purificou. O que Deus purificou não é então impuro. Então toda essa regra de alimentação vivida no Velho Testamento, Deus dá uma nova orientação para Pedro, para que Pedro então tenha a oportunidade de se alimentar dessas especiarias ali, sem nenhuma dor de consciência. Eu vou aproveitar aqui que a gente está nesse programa, um comentário foi interessante, né, que Pedro não era chinês, porque se fosse chinês ele já comeria sem nenhum problema aí, esses animais, né? Hoje em dia a gente come também, né? Eu já vi alguns irmãos falando, já experimentou lagarto, já experimentou os frutos do mar de uma maneira geral. Eu gosto muito de comida japonesa, por exemplo, como coisas que os judeus não comeriam de maneira nenhuma, né? E a partir dessa experiência com Deus, Pedro começa então a entender que muitas das coisas que ele considerava como impuras, na verdade não eram impuras, porque Deus havia então purificado. Eu tenho outro texto que eu queria mostrar para os irmãos, infelizmente os outros eu não consegui colocar aqui no programa a tempo, mas esse texto de 1 Coríntios capítulo 10 eu consegui e eu acho ele fantástico também. 1 Coríntios capítulo 10, a palavra de Deus diz assim, a partir do verso 25: portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado sem questionar nada por motivo de consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceitem o convite se desejarem. Coma o que lhes oferecerem, sem questionar nada por motivo de consciência. Mas se alguém lhes disser, esta carne foi oferecida a um ídolo, não a coma, por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que outros pensam? Por que serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse texto é um texto muito legal, porque ele vai dizer assim, olha, no começo do capítulo 10, o problema está na sua consciência. Se a sua mente ela fica judiando de você ao você comer alguma coisa, então é melhor você não comer. Mas se você não tem problema nenhum em comer alguma coisa, se isso não afeta o seu entendimento, se isso não te deixa escandalizado, você pode comer numa boa. O texto vai dizer, nesse verso 25, inclusive, que a gente pode comer sem problema nenhum qualquer carne que é vendida, se isso não é motivo para questionar a nossa própria consciência, né? Porque do Senhor é a terra e tudo que nela há, ou seja, Deus é o dono de tudo, de todas as coisas. Se um descrente, por exemplo, convidar a gente, e você desejar aceitar esse convite, é o que diz no verso 27, você pode comer tudo que lhe oferecer, sem questionar nada por motivo de consciência. A única situação em que você deve se privar é se alguém lhe disser que essa carne foi oferecida a um ídolo, e aquela pessoa que está te explicando isso se escandaliza com essa questão. Então, o texto vai dizer, então não coma,
Não porque isso é pecado em si mesmo, mas por causa da consciência da pessoa que te avisou. Por causa do escândalo que você pode estar gerando no coração dessa pessoa. Então o verso 28 diz, não coma, porque você vai estar gerando escândalo no coração dela. E o escândalo vai acabar se tornando um pecado. Então, mesmo que não seja, o verso 29 vai dizer, uma questão de consciência para você, se é para uma outra pessoa, você acaba abrindo mão daquilo para que aquilo não escandalize ela, né? E o texto vai terminar, esse texto, dizendo que a gente deve tomar esse tipo de atitude por amor mesmo. Tem gente que se questiona, eu vou deixar de comer, eu vou deixar de fazer, eu vou deixar de acontecer porque fulano está escandalizado. Se você ama o próximo, a resposta é sim, você deixa de fazer algumas coisas porque fulano está, de alguma forma, escandalizado. Um outro texto que eu queria citar para vocês, e eu só não vou conseguir colocar aqui na tela, porque não deu tempo, é o texto de Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. A partir do verso 16. Esse eu vou dar um tempinho maior, para que você possa localizar aí. Colossenses capítulo 2, 16. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui em tempo real enquanto eu falo com vocês e enquanto vocês localizam. Colossenses 2, a partir do verso 16. Acho que eu consegui, eu acho. Vamos lá. Deixa eu melhorar aqui essa imagem. Isso, Colossenses 2,16. Diz assim, portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Lembra que eu falei para vocês que Jesus ele deu uma nova visão a respeito do sábado? Ele explicou melhor aquilo que as pessoas não haviam entendido muito bem na lei judaica. Esse texto vai dizer para a gente também isso. Você não se torna condenado por causa de alguma coisa que você comeu, ou por causa de alguma coisa que você bebeu, ou pelo dia que você celebra, um dia especial ou outro. Porque tudo aquilo que foi ensinado no Velho Testamento, ele é válido, mas ele é válido como uma sombra da realidade futura que é Cristo. Ou seja, as coisas apontavam para Cristo. Se no Velho Testamento existia o sábado, e nesse sábado a orientação era que fosse retirado, separado, um dia para a adoração ao Senhor, quer dizer agora que no Novo Testamento nós não temos esse dia para a adoração ao Senhor? Não temos! Só que agora não é mais limitado a um sábado, é limitado a toda a nossa vida, a todos os dias da nossa vida. Quer dizer que a gente, ao comer, a gente não vai estar glorificando o nome do Senhor, ao comer uns alimentos a gente glorifica, ao comer outros alimentos a gente não glorifica? Não! A gente agora glorifica a Deus quando a gente come todos os alimentos. Essa é a questão. Não é que uma coisa deixou de ser certo, deixou de ser errado. É porque agora a gente dá glória a Deus em tudo. A gente dá glória a Deus em tudo que a gente come. Então, quer eu como um crustáceo, o seu querido camarão que você gosta de comer, que os judeus não comiam, e no Velho Testamento eles entendiam que eles não deveriam comer isso para sempre. No Novo Testamento a gente tem um novo entendimento a respeito dessas coisas. E isso é importante a gente guardar no nosso coração para que a gente possa ter aí um entendimento saudável a respeito de tudo aquilo que a gente se alimenta, né? Eu vou tentar colocar aqui, em tempo real, aqui, o outro texto bíblico, para que a gente possa analisar também esse texto bíblico. Porque eu aprendi a colocar esses textos aí na tela um pouquinho antes da live começar, então eu fiquei igual um louco aqui tentando achar os textos e correndo para colocar esses textos. Vamos lá, eu tenho Romanos capítulo 14, e deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o Romanos capítulo 14. Consegui. Romanos capítulo 14 vai dizer assim, deixa eu diminuir um pouquinho para a gente enxergar.
Romanos capítulo 14, verso 15, 16 e 17 diz assim: E se o outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja causa de perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, ao seu ver, é bom, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha que interessante, algumas pessoas, em sua religiosidade, elas dizem que o reino de Deus ele faz toda a diferença aquilo que a gente come. E o texto está dizendo, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é o que comemos ou o que bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso quer dizer que a gente pode comer de qualquer jeito? Não. Daqui a pouquinho a gente vai ver que não é bem assim que a banda toca, né? Mas nesse texto ele vai dizer, olha, mas se por acaso isso gera um escândalo no coração de alguém, então você deixa de comer porque você ama aquela pessoa, porque você quer que essa pessoa não se escandalize com o seu método de vida, né? Não se escandalize com a sua maneira de ser. Então, acaba que a gente não é criticado por causa disso. O próprio Deus ele não está criticando ou não está reclamando da nossa dieta, das coisas que a gente come, mas ele está pedindo que a gente tenha um foco especial nas pessoas que estão próximas a nós e que de alguma forma podem se escandalizar ou não com aquilo que a gente está comendo. Então, para responder a pergunta que me fizeram, então eu posso comer carne de porco, eu posso comer o camarão, eu posso comer, não sei, não estou conseguindo lembrar de outros alimentos que a gente come com frequência na nossa dieta brasileira. Pode. A não ser que você esteja perto de alguém que se escandalize, então você deixa de comer por amor ao próximo. Eu tenho um testemunho interessante que uma missionária, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para os irmãos verem o meu rosto enquanto estou falando com os irmãos. Uma missionária, eu já contei isso aqui na igreja, uma vez deu um testemunho, eu não lembro exatamente em qual lugar aquela missionária estava, mas o país que ela estava, mas eu lembro que ela falou que as pessoas não davam muito ouvido a ela, e ela começou a se questionar por que as pessoas não a recebiam em suas casas, por que as pessoas não queriam ouvir ela, até que com muito custo ela conseguiu que uma pessoa explicasse para ela por que ela estava sendo tão rejeitada naquela comunidade. Porque ela era solteira e haviam visto ela bebendo uma limonada. E naquela cultura, a limonada era usada como um anticoncepcional. E por ela ser solteira, usando um anticoncepcional, isso escandalizou aquela comunidade. Então eles não acreditavam no que ela falava porque ela não parecia ser uma pessoa muito certa. E aí ela parou de beber limonada porque aquilo de alguma forma escandalizava as pessoas. Se você for chamado, por exemplo, para ser missionário na Índia, por mais que você goste do famoso churrasquinho que a gente come aqui com frequência, você na Índia vai ser obrigado a mudar a sua dieta, a não comer o churrasco, porque eles consideram a vaca um objeto sagrado. A gente não tem nenhum lamento em comer, pelo menos eu não tenho, nenhum lamento em comer um churrasco. Mas se isso vai gerar escândalo no coração daqueles que estão ao nosso redor, a gente acaba se privando de fazer por amor ao próximo. É o que nós estamos falando aqui. E aí vem a questão, já que a gente pode comer de tudo, Deus não traz uma orientação no Novo Testamento impedindo a gente de comer, como é que a gente deve comer? Como que deve ser essa nossa dieta? O que a gente tem visto com frequência são crentes que sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo e sabem que pelo nosso corpo ser templo do Espírito Santo, algumas coisas devem ser extremamente rejeitadas entre nós. Então, é quase consenso entre os crentes, pelo menos os crentes verdadeiros, que o cristão ele não deve usar o seu corpo, por exemplo, para prostituição. Isso é consenso entre todos nós. O cristão ele não deve usar o seu corpo para fazer mal ao seu próprio corpo, como, por exemplo, um vício de um cigarro, de uma droga, de uma bebida, algo que vai, de alguma forma, prejudicar direta ou indiretamente o seu corpo.
Eu digo indiretamente porque de repente alguém pode argumentar a bebida alcoólica não prejudica, tomada em doses pequenas ela não vai prejudicar o meu corpo, eu não vou ter uma cirrose porque eu bebo um pouquinho por dia, bebo socialmente. Só que prejudica indiretamente, quando você bebe você fica impedido, por exemplo, até de dirigir, você perde um direito. Se você beber um copo, você já fica impedido de dirigir. Então a gente é bem consciente com relação a essas questões de bebida, de drogas, de cigarro, de prostituição, porque a gente bate no peito e fala, nosso corpo é templo do Espírito Santo, isso está certo. O problema é que quando o assunto é comida, a gente ignora. O que a gente tem visto com muita frequência são muitos crentes extremamente acima do peso, desenvolvendo problemas de saúde que acabam acarretando em maiores problemas no futuro e fazem isso sem nenhum peso na consciência. Quer dizer que nesse momento o corpo deixa de ser templo do Espírito Santo e a gente se empanturra de comida sem lamentar aquilo que a gente está fazendo com o nosso próprio corpo. É óbvio que isso é errado. A Bíblia orienta a gente a ter temperança, a gente ter domínio próprio, e essa expressão é uma expressão repetida em vários textos do Novo Testamento, e a gente vai ver provavelmente um aqui, se eu conseguir colocar ele na tela. Então isso diz respeito também com relação à comida. Eu tenho algo em mim que eu preciso melhorar muito, eu nem me considero assim um cara tão comilão, mas eu tenho uma paixão por doces. Eu sei que alguns irmãos que estão aí na live também têm uma paixão parecida, né? Eu vou responder essa pergunta, Henrique, é uma pergunta muito boa. Então, eu tenho esse problema com doce, eu preciso me consertar, eu preciso melhorar isso, eu preciso me aperfeiçoar nisso, comer um pouco menos de doce, porque eu sei que o doce faz mal. Eu não estou proibido de comer doce, como a gente viu que a gente não está proibido de comer alimento nenhum, mas será que eu posso comer assim, de uma maneira desregrada, de uma maneira absurda? É claro que não, isso vai gerar problemas para mim. Então a gente precisa se controlar também a respeito disso. Então esse é o problema de que a gente às vezes come, e a gente sabe agora que a gente tem liberdade para comer aquilo que a gente gosta, que a gente quer, mas com decência, né? Como a irmã Nisete falou aí, com ordem, de uma maneira consciente, com domínio próprio, não comer como quem está fazendo a última refeição da vida, né? E o que a gente vê é isso, pessoas que cuidam mal do seu corpo. Não é incomum a gente ver crentes saindo de festas e dizendo, eu não aguento mais comer, comi demais, comi até passar mal. As pessoas pegam um pratinho e enchem aquele pratinho, parece que a gente até brinca, né? Vai subir no monte, só que não é para orar, né? É para comer cada vez mais. A questão da bebida, e é uma pergunta que não estava nem no nosso roteiro, né? Até porque a Bíblia fala que a gente não deve se embriagar com vinho, mas a gente deve se encher do Espírito. E há um consenso aí de que... não há consenso nenhum, na verdade, mas há uma ideia aí de que o problema da bebida alcoólica é a pessoa se embriagar. E eu concordo que a pessoa se embriagar é de fato um problema muito grande, porque é um pecado. A Bíblia deixa muito claro que a gente não deve se embriagar de maneira nenhuma. Mas existe sim, Henrique, um contexto cultural que faz com que as pessoas se escandalizem ou não. A gente leu há pouco tempo atrás aí os textos e quase todos eles falando, olha, a gente não pode consumir algo que está fazendo escândalo no coração do próximo. Aqui no nosso país, a bebida alcoólica, ela não é uma bebida vinculada ao crente, vinculada ao cristão, ao seguidor de Jesus. Ela não é. Na cultura judaica, por exemplo, não há problema nenhum nisso. Tanto que Jesus bebia vinho, e o vinho que Jesus bebia era um vinho que poderia embriagar se fosse tomado sem controle, né? A gente, por exemplo, tem na Alemanha, eu estava conversando isso com alguns pastores amigos meus, onde eles saem às vezes do culto e vão, do mesmo jeito que a gente vai para a pizzaria, eles vão consumir uma bebida alcoólica, um chopp, alguma coisa do tipo. É uma coisa assim que pra gente, na nossa cultura brasileira, escandaliza bastante. Então eu tenho para mim que nós somos chamados para ser crente no lugar onde nós estamos.
Nós somos chamados para ser crente no Brasil, na cultura do Brasil. E na cultura do Brasil, a bebida alcoólica escandaliza, assim, escandaliza as pessoas. Um crente visto bebendo ou comprando bebida alcoólica, sem dúvida nenhuma vai causar um escândalo, e aí a gente entra no pecado não necessariamente da bebida, mas no pecado do escândalo. Essas questões culturais, elas são interessantes. Nós somos chamados para sermos crentes onde nós estamos. Existe a questão, por exemplo, da cafeína. Existem países no mundo em que seria um absurdo você ver um crente, um seguidor de Jesus, tomando café, o nosso amado e querido café aqui brasileiro. No Brasil isso não gera escândalo nenhum. A maior parte das pessoas bebem café sem nenhuma cerimônia. Mas o café tem cafeína, e cafeína é considerada uma droga. Mas para a gente aqui no Brasil isso não é escândalo. A gente sabe que a cafeína ela faz mal se bebido em excesso. Nem tem muito crente que bebe mesmo café em excesso. Mas se você for crente em outro país, precisar se mudar, você vai ver que em alguns lugares você vai ter dificuldade, você vai ter problemas se você beber café em público, se não for descafeinado. A gente vê muito isso no cenário americano. As pessoas, você quer um café? E sempre tem aquela pergunta, é descafeinado? Eu quero um café descafeinado, para que não gere esse escândalo, porque a maioria das pessoas em alguns outros países se escandalizam com isso. Quero colocar aqui para vocês um texto bíblico que vai falar aí sobre essa questão alimentícia também, que é o texto de Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. O texto diz assim: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Eu separei esse texto que está falando sobre o fruto do Espírito. E dentre as características do fruto do Espírito, nós temos aí o domínio próprio. Isso é importante, né? A gente dominar os nossos impulsos, principalmente e também na hora de comer. Essa talvez seja uma grande dificuldade aí no coração de alguns crentes, né? Conseguir dominar a si mesmo na hora das refeições. Se você é como eu, você já viveu momentos em que você comeu e depois falou assim: meu Deus, eu comi demais, deveria ter comido um pouco menos. O que você pode fazer a partir de agora? Bem, se fosse você, eu aproveitava a oportunidade de que o Senhor está te exortando a respeito disso e exercitava o domínio próprio, tanto na questão do doce, como é o meu caso e pode ser no seu também, como na questão das refeições, para que você possa comer de uma maneira adequada. O último texto que eu vou ler essa noite, para a gente encerrar o nosso estudo, é o texto de 1 Coríntios capítulo 11. Você deve lembrar desse texto, que esse texto ele está falando da ceia do Senhor. E o que há de importante nesse texto da ceia do Senhor? O texto vai dizer para a gente que quando eles estavam perto de ceiar, e eu quero que vocês entendam que esse texto, apesar de estar falando da ceia do Senhor, ele também está falando de uma refeição que se fazia antes da ceia, ou seja, eles viviam a ceia do Senhor como se fosse uma festa. Não sei se você lembra do texto bíblico onde Jesus está ministrando a ceia, e o texto vai dizer, assim como esse texto de 1 Coríntios 11 também vai dizer, que depois de ceiar, o Senhor pegou o pão e pegou o cálice e deu uma representatividade para o pão e para o cálice. Não é isso que está lá no texto da ceia? Depois de ceiar. O que isso quer dizer? Que eles comeram e beberam outras coisas que não eram necessariamente somente o pão ou somente o vinho. Eles fizeram ali uma refeição. E aí, depois de ceiar, Jesus pegou o pão e pegou o cálice, e aí estabeleceu esse cerimonial que é a ceia do Senhor. E aí, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está falando para eles assim: olha, vocês estão se reunindo para ceiar. E o que está acontecendo de errado? Uma das coisas que estão acontecendo de errado aí quando vocês se reúnem. Bem, é isso aí, olha. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Esse texto está dizendo para a gente assim: além da gula, já que a gente aprendeu que a gente pode comer de tudo, mas tenha algumas ressalvas. Primeiro, a gula, que é um problema seríssimo para aqueles que
que dizem ser seguidores de Jesus, mas exageram na comida. E a gente tem um outro problema muito sério, é a gente comer sem pensar no próximo. Cai bem um crente se empanturrar enquanto ele sabe que tem pessoas que estão passando fome? O que estava acontecendo em 1 Coríntios era, na igreja de Corinto, no texto do capítulo 11, era isso. Alguns se apressavam em comer, se empanturravam, enquanto outros passavam fome. Não é incomum a gente ver nas nossas festas, pessoas que se preocupam em se empanturrar sem se preocupar com o próximo. Eu vou compartilhar aqui numa live ao vivo para o mundo todo uma das broncas que eu dei na igreja, aqui na igreja onde a gente faz parte há algum tempo atrás, do aniversário da igreja, há um ano atrás, eu não lembro, 2 anos atrás. E eu fiquei muito chateado com a igreja, porque quando eu consegui sair do templo para a gente comer o bolo de aniversário da igreja, que é uma coisa muito comum, eu estava vendo membros da igreja com 2, 3, 4 pedaços na mão, enquanto a gente tinha alguns visitantes que ainda não tinham conseguido pegar o primeiro pedaço. E aí eu lembro que no domingo seguinte eu passei um sabão na igreja, quem estava aqui deve lembrar, porque eu achei um absurdo que a pessoa se preocupasse apenas consigo mesmo ou com os da sua casa, sem que sequer se importar com o próximo. É aquele velho chavão egoísta que diz: farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Já ouviram essa exclamação, né? E esse texto aí de 1 Coríntios capítulo 11 vem a nos alertar. Olha, uma outra preocupação que vocês têm que ter com a comida é a preocupação de que se vocês estão se empanturrando enquanto outras pessoas estão passando fome. E isso deve ser uma coisa que deve ficar guardado no nosso coração aí, para que a gente possa se alimentar sim, comer aquilo que a gente gosta de comer, mas fazer tudo isso com temperança, com domínio próprio. Fazer tudo isso de uma maneira equilibrada. Eu recomendo seriamente para todos os crentes, principalmente aqueles que me fizeram essa pergunta sobre comida, que vocês busquem orientação de um nutricionista, que vocês procurem comer comidas saudáveis, evitar alimentos gordurosos. É claro que a gente não consegue fazer isso sempre. Quando a gente tem a oportunidade de estar, por exemplo, num churrasco, quem é que consegue recusar uma picanha com aquela negocinho de gordura? Aquilo chegou a dar água na boca agora. Mas você não vai comer isso todo dia. Você não vai exagerar na sua alimentação de uma maneira que isso te faça mal, porque além de te fazer mal, você vai estar desagradando a Deus também, tá bom? Eu queria deixar, antes da gente orar para encerrar, eu queria lembrar os irmãos que não estavam aqui no começo da live, que as nossas atividades de abril elas foram suspensas, atividades especiais. A gente ainda não sabe se a gente vai conseguir se reunir no segundo domingo de abril agora, a gente não sabe ainda. O primeiro domingo já é certo que a gente vai fazer pela live. A gente vai ter o nosso irmão Alexandre pregando no domingo à noite. Ele já estava agendado, já tinha convidado ele há bastante tempo. Eu resolvi manter essa agenda. Ele vai pregar para a gente no domingo à noite. A gente vai ter a aula da Escola Bíblica Dominical de manhã. Todas essas atividades estão mantidas dessa maneira. As atividades que já foram suspensas foram o nosso passeio. Você que deu o seu nome, deixa ele guardadinho ali com a gente. Nosso passeio vai acontecer em setembro, no dia 7 de setembro. É um feriado também, se eu não me engano cai na segunda-feira. E nós vamos ter a nossa cantata de Páscoa, ela também foi cancelada. A gente não tem condições de fazer a cantata de Páscoa, devido ao fato de que muitos dos coristas eles são do grupo de risco aí do coronavírus. Então a gente vai poupá-los. E eu ainda estou assim, orando e pedindo orientação a Deus, me ajudem em oração para como a gente vai fazer aí a questão da nossa Páscoa, né? Eu acho que nada vai entristecer mais o meu coração do que a gente não ter nenhuma atividade especial na Páscoa. Mas a gente vai tentar ver uma maneira aí da gente celebrar a Páscoa da maneira que Deus nos permitir celebrar. Amém? Tudo é permissão de Deus, tudo está no controle do Senhor. Amém? Vamos orar? Queria convidar você a fechar os seus olhos.
Eu queria lembrar também que você pode mandar aí as suas perguntas para o estudo bíblico da próxima quarta-feira, tá? Não tenho nenhuma pergunta ainda. Você pode me mandar lá pelo Zap pra gente, ou pelo Facebook, para que a gente possa fazer então o nosso estudo. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, quero te engrandecer pela oportunidade de estudar a sua palavra, de entender, Senhor, que quando agimos com gula, estamos desagradando o seu coração. Quando nos alimentamos e não nos preocupamos com o próximo, também estamos desagradando o seu coração. E eu quero, Senhor, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos vermos livres, Senhor, de toda a religiosidade que ensinava, Senhor, de uma maneira incompleta, de que nós não temos a liberdade de comer aquilo que a gente gosta de comer, agindo, obviamente, com domínio próprio. Obrigado, Senhor, por essa instrução que o Senhor nos deu hoje. Guarda-nos, Senhor, de todo mal, guarda a nossa casa, guarda o coração e a vida daqueles que estão nos vendo ou nos ouvindo, e eu te peço isso para a glória do seu nome. Amém e amém. Gente, obrigado aí pela participação de vocês. Um beijo no coração. Eu tenho encerrado todas as lives assim, né? Uma saudade gigantesca de vocês. E a gente vai tentar aperfeiçoar aí a nossa live. Vocês viram que esse recurso das imagens na tela, isso ajuda bastante, né? Para você, como se fosse um slide, para você poder acompanhar os versículos bíblicos. Mas a gente vai tentar aperfeiçoar, porque o YouTube hoje não ficou legal. Então eu vou subir esse vídeo do Facebook lá no YouTube, para que a gente possa aí ter um vídeo de qualidade armazenado lá também. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.